Bem, nós já estamos com o William de Gaetano, secretário de administração aqui de Matão, e o assunto é o aumento divulgado aí pelo presidente Jair Bolsonaro de 33% de aumento aos professores. Esse aumento que passaria a valer de imediato e já no pagamento de fevereiro, os professores já receberiam com esse aumento. Mas muitas dúvidas estão dentro de tudo isso, né? Primeiro, o que vai afetar os municípios. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, cada aluno, né? Porque o Fundeb é calculado por valor aluno, cada aluno hoje é calculado em R$ 3.044,29. Cada aluno matriculado no município. O Fundeb é recebido em relação ao censo do ano anterior, ou seja, matrículas novas desse ano só caem no próximo ano. Então, é bastante complicado a forma como o Fundeb funciona, mas o que mais nos interessa aqui, nós vamos discutir com o William agora, é em relação ao impacto que isso traria aos municípios, por exemplo. Bom dia, William, tudo bem? Bom dia, Beto, tudo bom? Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Bem, William, a discussão está aí, né? Municípios estão dizendo que isso vai trazer um impacto muito grande no orçamento dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios já está até sinalizando aí que isso pode ir cair na justiça. Ele explica um pouco pra gente aí qual o impacto que traria, por exemplo, ao município de Matão esse aumento de 33, alguma coisa aí para os professores, William. Isso mesmo, Beto. Na verdade, você pega o que o governo federal fez, toda a equipe técnica do governo federal, Paulo Guedes e toda a equipe dele econômica, sinalizou ao presidente Bolsonaro que desse um outro reajuste, né? Porque existem algumas realidades um pouco diferentes no período de pandemia, arrecadação, as prefeituras, os governos. Por quê? O valor que ele está dando de aumento, simplesmente quem vai pagar a conta são as prefeituras e o Estado, certo? Não é o governo federal. Então, até mesmo dentro do governo federal, entendeu ser uma atitude um pouco quanto precipitada. Porém, né, os professores, sem dúvida, eu sou formado em magistério também, eu sei da importância dos professores e da necessidade de ter aí um bom salário. De maneira geral, nós estamos falando, Beto, no Brasil, em praticamente 1.700.000 profissionais, ou seja, é um grande grupo de professores em todo o país, né, que terão direito a esse novo piso. O piso, para que todos entendam, o que é? É o salário mínimo que aquela categoria pode receber. Não é o salário mínimo nacional, é o salário que aquela categoria pode receber. Hoje, o piso salarial dos professores de nível básico, que é isso que o Bolsonaro anunciou, é de R$ 2.886. Exato. Com essa nova proposta de aumento de 33%, vai para 3.845. Então, quase R$ 1.000 aí de aumento que vai ter. Você multiplica isso por 1.700.000, você vê o impacto aí no mundo, no Brasil. Em Matão, Beto, desculpa, só deixa eu dar um ponto. Esse piso salarial a nível federal é pensado numa carga horária integral de 40 horas, certo? Certo. É isso. Matão, realidade de Matão, não teria um impacto violento para nós aqui economicamente por um motivo. O piso salarial do professor de educação infantil, básica, inicial, né, o salário inicial deles, é R$ 3.376 por 28 horas. Então, se você fizer a hora-aula, a nossa hora-aula já está maior do que o valor do piso. Então, na Matão, historicamente, sempre teve um ganho um pouco maior para os professores. Não estou dizendo que eles não merecem mais um salário maior, porque o que eu sempre digo, né? O professor é que forma os outros profissionais, é ele que forma o médico, que forma o prefeito, que forma o policial, que forma todo mundo, né? Então, e é uma profissão realmente desgastante, né? Mesmo com o amor, com tudo que eles dedicam, é uma profissão desgastante. Então é o seguinte, o salário deles, aqui em Matão, se a gente for pensar em piso, está próximo, está dentro assim, se você for fazer a hora-aula, está até mais alto, né, do que o piso proposto pelo governo federal. Então, para nós aqui em Matão, o impacto não será muito grande. Agora, se você pega, por exemplo, Beto, um professor de nível 3, professor 3, que é do ensino médio, do ensino fundamental, o início de carreira, por 28 horas, é R$ 4.286. Então, Matão, ela está num patamar um pouquinho diferente
das outras cidades, um perfil melhor. Obviamente que eu falo, o professor sempre é importante o investimento nele, porém nós estamos, nesse quesito piso salarial, nós estamos assim melhor que outras cidades e até mesmo que o piso proposto aqui pelo governo federal. Bem, nós conversamos há uns dias atrás sobre o Fundeb, na realidade, se Matão teria aquele fundo do Fundeb que está sendo distribuído para professores. Por exemplo, Guariba, vou dar um exemplo de Guariba, por exemplo. Professores estão recebendo de 5 a 9 mil reais. É claro que tem professores que entraram faz poucos meses e estão recebendo menos. Mas professores mais antigos estão recebendo esta sobra, né, do Fundeb, que está sendo rateada entre os professores, 5 a 9 mil reais. Jaboticabal vai pagar R$ 2.450 a cada professor. Em relação a esse aumento, William, nem todos os professores vão ter direito. Aqueles que já ganham o piso ou mais que o piso, eles não terão direito ou não vão receber esse aumento de 33%. Pelo menos é isso que eu entendi. O piso salarial, Beto, até para que todos entendam, é considerado aumento para aqueles que ganham menos que o piso, que ganham municípios que já pagam somente o piso, né? Então, se eu pago hoje somente o piso salarial, eles vão ter R$1.000 de aumento, certo? Nas cidades aí que tem o piso. Matão, ela está pagando acima do piso. O que é o piso? Para que todos entendam. Em cada categoria existe um piso e um teto, né? O teto salarial em Matão é R$14 mil. Esse é o teto salarial. Nenhum funcionário público municipal pode ganhar mais que R$14 mil, certo? Se ganha mais, automaticamente é descontado, né? Então o limite é esse, não passa disso. O piso, cada categoria tem uma base salarial. Então tem base de 1.500, base de 2.000, base de 3.000, base de 5.000, depende da base de cada profissão. Então enfermeiro tem uma coisa, médico tem outra coisa, professor tem outra, agente comunitário tem outra. Então cada um tem um piso, que é o mínimo que aquela categoria pode receber. Em Matão, a realidade do professor é diferente de outros municípios. Então, nós já estamos dentro, né, desse piso do governo. E se eventualmente precisarmos fazer algum reajuste, o impacto será pequeno. Como eu disse, esse valor do piso que o governo está proposto, ele está tendo como base aí, pelos estudos, né, uma carga horária maior do que a do município de Matão, né? E nós temos aqui um valor próximo. Então, está bem aqui, estamos dentro, estamos cumprindo já isso. Né? Então, o impacto para nós não vai ser. Então, esses professores que já estão recebendo acima do piso, não vai ter impacto nenhum. Por quê? Já estão recebendo mais que o piso. Né? O piso é o limite, é o mínimo que aquela categoria pode receber. Não quer dizer, isso é muito bom, essa sua pergunta é muito importante, porque às vezes, dependendo da forma como é anunciado, principalmente pelo governo federal, todo mundo está achando que vai receber 30%. Exatamente. Que já está recebendo. Não é do que eles estão recebendo. O que ele está estabelecendo é o mínimo que aquela categoria pode receber. Se você recebe aquele valor mínimo, que é de R$ 2.800, você sim vai ter um incremento, certo? Se você já recebe mais que esse valor aumentado, não vai mudar nada essa situação, porque você não pode receber a menos daquele piso, certo? Então, não é que está dando 33% de aumento para os professores. Não, está aumentando 33% no piso. Então, não pode receber menos que aquilo. Se o professor já ganha nominalmente mais que aquilo, não muda nada a situação dele. Quer dizer, está tendo muita conversa, muita festa. Daércio está com a gente aqui também, William. Está tendo muita festa em si, porque o anúncio é que nem você disse, né? A forma como que é anunciada, né, Daércio? 33% de aumento para os professores. E você, analisando a coisa, não é bem isso. Não. Mas ainda que não seja... Pode falar. Ainda que não seja isso, Beto, eu acho que o presidente foi deselegante e desrespeitoso, na minha opinião, com os demais figurantes aqui do que vem a ser a União. A União é, aliás, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é composto pela União, pelos estados e pelos municípios. E há muitas atitudes de presidência da República que precisam ter um mínimo de conversa com os demais, porque desencadeia uma série de situações que vêm, sim. Não podemos achar que todos os municípios brasileiros, quase 6 mil, estejam na mesma situação que foi dita aí pelo William agora. Vai ter muito município, sim, que vai ter uma carga muito aumentada. Eu acho que o professor, se a gente pensar que é pela educação que você pode
criar o país que a gente tanto deseja, e não há outro meio se não for pela educação, eles têm que ganhar mais, fico feliz. Sem dúvida. Receber os tais 33%, ótimo. Nós só precisamos perceber, entender de onde é que vem esse dinheiro. Ainda que em Matão isso não vai ter um impacto tão grande, sobre outros municípios vai, sobre os estados também. É verdade que é preciso corrigir essa vida do professor. Esse salário dos professores precisa realmente ser revisto, ele precisa ser recompensado melhor. Mas eu fico pensando aqui, é preciso ter poder de pagamento. Não basta o meu patrão chegar e dizer, olha, você vai ter 33% de pagamento e depois ele não ter dinheiro para pagar. Vai ter que vir de algum lugar. E é aí que eu acho que foi a grande irresponsabilidade. Quem quisesse conceder este aumento, ótimo. Porque não dá para a gente ficar pensando só no município também, sabe, William? Quando a gente sabe que é esse mesmo dinheiro que paga as despesas da União. Quando a gente sabe que todo brasileiro adoraria que o professor realmente tivesse um aumento até muito maior que esse para recompor perdas históricas, mas dentro de uma realidade que é possível pagar. Ou seja, acho que o presidente poderia, então, sinalizar com a possibilidade de aumentos escalonados, mais razoáveis. Os ministérios dele orientavam o presidente, olha, não é por aí. O Ministério da Economia, o próprio Ministério da Educação, não há condição viável para isso. E ele insistiu, toda vez que tenho que falar aqui do presidente, eu tenho que explicar que eu torço por qualquer presidente que tenha sido eleito pelas pessoas, ainda que não seja o meu, porque aí está o meu país e os meus interesses também, se ele for bem, é bom para mim. Eu não tenho nada contra este ou aquele, mas também não sou obrigado a compactuar com aquilo que não me parece certo. Ou seja, ele foi pouco diplomático, pouco estadista e tomou decisões, a meu ver, de forte interesse e teor eleitoral. Darcy, você está coberto de razão, porque é o seguinte, a decisão que o presidente teve foi tomada de uma maneira muito abrupta e sem pensamento técnico. A própria equipe econômica do próprio governo sinalizou exatamente o que você falou. Não está correto. O cálculo, a fórmula, é uma fórmula matemática que vem sendo usada desde muitos anos atrás, certo? Mas existiu alguns fatores dentro dessa fórmula que foram atemporais, foram assim atípicos, entendeu? E que acabou jogando para cima esse valor. Isso, quem que vai pagar e executar? Os estados e os municípios, não é o governo federal. Então, o que acontece? Ele jogou isso no ar contra a equipe econômica dele mesmo, a própria equipe técnica dele, e, infelizmente, muitos municípios que não estão na nossa situação igual a Matão vão ter um prejuízo muito grande, porque se nós estamos falando aí de praticamente R$1.000 de aumento. Merecem até mais, né? Como eu falei aí nisso, eu sou formado no magistério, pretendo também ingressar da aula, sei da importância do professor. Só que agora, se a gente for falar numa questão do município, Matão tem quase 1.000 professores. Imagina o impacto que seria isso, né? Se não tivéssemos já nesse patamar que estamos hoje. Agora, pega uma cidade pequena, uma cidade sempre com mais problemas, um estado, né? Que tem muito mais. Você escalona isso, 33% a mais aí na folha e os encargos, né? Que aí reflete tudo, né? Ô William, onde entraria, por exemplo, a complementação do valor financeiro que seria feita pela União, por exemplo, mas para regiões cujo investimento no aluno seja inferior ao mínimo fixado a cada, ou seja, seria inferior ao 3.034, o valor que eu passei agora. Como que funciona essa parte? O governo ele cobre o que faltar ao município? Não, na verdade o governo federal, ele paga os professores do ensino do governo, da rede federal, né? Então as faculdades federais, o IF, né, da rede federal. Os municípios, como que eles pagam os professores? Com recursos próprios e com recursos do Fundeb, que também são do município, né? Que o município manda esses recursos para o bolo geral do Fundeb e esse recurso volta para o município para pagar a folha, né? Então, por exemplo, o Fundeb, ele tem uma divisão de todo o dinheiro que vem para o município, só para você ter uma ideia, em Matão, ano passado, veio 35 milhões. Esses 35 milhões foi usado integralmente para pagar folha. Mas de onde foi esse Fundeb? Nós mandamos para lá e voltou, né? Não é que o governo federal, eu sou bonzinho, peguei dinheiro meu e estou dando para vocês. Isso não acontece, entendeu? Os 70%, né, que são utilizados do Fundeb, né, para salários. Matão usa 100%. 100%. 100%, porque assim, 70% é o mínimo que temos que gastar com folha. O mínimo, não o máximo. E 30% é o máximo que nós podemos gastar
com outros assuntos relacionados à educação e profissionais, como, por exemplo, inspetor de aluno, ADI, que não entra no magistério. Certo. Matão utiliza 100% para a folha. Aliás, inclusive o próprio Tribunal de Contas fez esse apontamento, nós estamos gastando 101%, para você ter uma ideia, com folha de pagamento. Matão não usa um centavo do Fundeb que não seja para investimento no pagamento dos profissionais, né? Então, nós não pegamos dinheiro do Fundeb, por exemplo, para fazer reforma, para fazer obras. Isso sai do Caixa Geral da Prefeitura. O Fundeb ele é integralmente usado com folha de pagamento, por isso que não tem sobra, não tem esse rateio que está tendo nos outros municípios. O que acontece? Esses outros municípios têm um salário menor do que Matão, né? E tem também, ou às vezes, menos professores que Matão acaba sobrando. Por Matão já está num patamar salarial um pouco mais alto, acaba que no longo do ano, né, esse professor recebe todo esse dinheiro e acaba não tendo essa sobra do Fundeb no final. Olha, Beto e William, finalizando aqui de minha parte, é difícil, é muito duro você ver um país como o nosso, que precisa urgentemente de uma reforma, principalmente numa reforma administrativa que venha fazer correções de gastos quase imensuráveis em poderes caríssimos que nós temos aqui, mantidos a duras penas pelo povo brasileiro, legislativo, o judiciário e mesmo no executivo, nas esferas dos maiores salários e da quantidade deles ocupando esses cargos, vai muito dinheiro, a máquina é muito cara para o brasileiro. Eu fico imaginando aqui que sobraria dinheiro para pagar não 33, mas talvez muito mais para os professores, porque eles merecem. É certo que a máquina é cara por aqueles menos importantes. E ela custa pouco para o Estado naquilo que verdadeiramente é importante, e aí eu quero valorizar a figura do professor para dizer, o professor merecia muito mais. Agora, esta recuperação de perda histórica não dá para fazer numa canetada ou em poucas canetadas. Acho que o presidente desconsiderou a sua própria equipe, certamente que o ministro Guedes deve estar chateado com isso, o próprio ministro da Educação também não foi ouvido tecnicamente pelo presidente, que praticamente tomou essa decisão sozinho. Isso vai desencadear uma série de problemas Brasil afora e a gente fica lamentando que sim, os professores poderiam sim ganhar muito mais, mas é preciso a gente ter a responsabilidade. Vamos pagar 80% de aumento aos professores, mas vamos dotar da providência da fonte. De onde vem esse dinheiro? Porque as funções mais caras em todos os poderes estão todas provisionadas. O recurso existe para isso. Agora, nós queremos saber de onde virá esse dinheiro agora. E mais do que isso, o precedente, porque há outras categorias, como da saúde, por exemplo, que certamente já devem estar se mobilizando no sentido de pressionar o presidente ao desejar, e também, talvez com justiça, aumentos em igual percentual. Pois é. O dinheiro não vai vir da União, isso já né? De onde vem o dinheiro que é utilizado na educação? Ele não vem, ele volta, né? Ele volta. Bem, William, obrigado aí pela sua participação, acho que ficou tudo bem esclarecido, né? Inclusive por que Matão não teve o rateio, já questionado por alguns professores, mas precisa se prestar muito atenção, né, no miolo da coisa, porque se você olhar só pela casca, você pode não entender nada, né, William? Isso mesmo. E até é muito legal essas conversas que nós temos, Beto, porque acaba tirando as dúvidas, ou mesmo, né, deixando claro. Eu gostaria de aproveitar a audiência de vocês e falar que no portal da transparência do município de Matão, se você entrar no site da prefeitura, tem lá transparência, bem no alto, tem um bloco lá do Fundeb. Lá, o que nós estamos fazendo? Isso não existia, foi agora que nós implantamos isso, agora, uns meses atrás, né? No final do ano passado. Nós temos lá todas as despesas e as receitas do Fundeb e um gráfico para ficar mais fácil a visualização. Então, tudo isso está hoje na transparência do município. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser acompanhar, está lá. E eu gostaria de aproveitar e dizer que, né, por exemplo, isso agora é uma tristeza até. Semana passada nós tivemos a reunião do Conselho do Fundeb, né? Foram convidadas algumas pessoas para participar, além dos conselheiros, e não foram, para você ter uma ideia. Então, não acompanha. A cada trimestre tem uma reunião desse conselho, gerido por professores, né?
que a gente presta as contas, mostra onde está indo, pode outras pessoas, não tem problema nenhum, né? Isso é circulado dentro da comunidade escolar. Nós convidamos algumas pessoas que estavam questionando, inclusive, os gastos do Fundeb, e não foram. Pois é. É isso que acontece muitas vezes. William, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Um bom final de semana, William. Um bom final de semana a todos, da Erso, você, a equipe e a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade.